Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, a consolar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita, através dos temas que trazemos sempre à luz das bases do Espiritismo, com leveza e alegria. E hoje o tema que a gente trouxe foi Lei de Deus, punição ou educação? E, mais uma vez, membros do Grupo Divulgar reunidos para a gente debater e se divertir aqui aprendendo. Vamos lá, sejam muito bem-vindos novamente, meu amigo Antônio Reinaldo. É um prazer estar de novo aqui reunido no trabalho da divulgação da doutrina espírita, esse programa que é um sucesso, a nossa mídia social, é um programa que é bastante procurado, e eu agradeço mais uma vez que a oportunidade que vocês estão me dando e que Deus também me deu de falar dessa doutrina, né, consoladora, transformadora. Minha querida parceira Isabela Martins. Hello! Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente para mais um programa, né? Com esses colegas tão entendedores da doutrina. Eu vim dar uma pequena, ínfima colaboração, mas vamos lá. É um povo que fica se esquivando, só que vai falar muito, viu? André, agora, uma coisa engraçada, né? Tu falou a chamada, né, do programa com leveza e alegria, e o tema de hoje, né, é castigo. Mas vamos falar com leveza mesmo de um tema como esse, né? A proposta. A gente está com limão, tem que fazer uma limonada para refrescar. Já. E, lógico, meu queridíssimo Raimundo Souza. Diga lá, meu amigo. Olá, amigos, internautas, acompanhantes do nosso trabalho, e que Deus ilumine a todos nós para que possamos falar do tema de hoje, né? Apesar de Isabela já ter dado um spoilerzinho, mas a nossa querida André ainda vai anunciar qual é o tema, mas ela já está dando spoiler, e não pode. Não, já falei, está prestando atenção. Não pode. Olha, entendeu? tem Mas gente que não está assim, prestando atenção, Andréia. Já anote aí, viu? A primeira pergunta vai ser para ele. A chibata já começou. Já começou para Raimundo. Tati pegou falta, ela já vai ser punida com a edição do programa. E é assim que é aqui, na chibata. Por isso que eu fico caladinho aqui no meu cantinho. Porque aqui é família, né? E família é assim, os irmãos, né? Eles combinam, né? Mas tem aquele momento que a gente tem que aquela reclamaçãozinha, né? Aquela puxão de orelha, né? Mas sempre tem um polêmico, né? Na família sempre tem um polêmico, né? Não sou eu. A pessoa já está se entregando. Nós estamos aqui para falar dessa doutrina consoladora. O tema é muito importante, né? Eu concordo com a Isabela. O tema é importante, é um puxãozinho de orelha, mas é saudável, né? É para o nosso crescimento. Mas não vamos esquecer de pedir para os nossos internautas, né? Colocar um likezinho lá no nosso trabalho, né? Se inscrever na nossa página, né? Para assistir os nossos conteúdos, né? Se cadastrar lá para que a gente possa, né, crescer junto com todos nesse desenvolvimento que é falar dessa doutrina consoladora. E aí aproveitamos para agradecer os mais de 2.000 inscritos no canal, que confiam no nosso trabalho, que nos ajuda a divulgar essa mensagem, os programas todos organizados em playlist, para que você possa maratonar, compartilhar com seus amigos. Então, participe também, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, para eu e Isabela fazer um programa sobre as dúvidas de vocês. E também sugestão de tema, e a gente corre atrás. O que a gente quer é fazer um programa cada vez melhor para todos nós. Então, comenta aqui nos comentários dos vídeos, como nas redes sociais do Grupo Divulgar. E aí, vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta para começar a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Equívocos na educação.
mãe é a grande responsável pela formação do caráter do filho, seguida pelo pai como coparticipante dessa grande tarefa. Por vezes, a mãe, investida da melhor das intenções, comete equívocos na educação que poderão infelicitar sobremaneira o filho, a quem ama e deseja ver feliz. Um desses equívocos é assumir a vida e os gostos da criança. É ela quem adoça o café ou o suco do filho. É ela quem sabe do que ele gosta ou deixa de gostar. É ela quem responde quando alguém pergunta à criança se deseja isso ou aquilo. É ela quem escolhe roupas, calçados, conforme as cores e modelos que aprecia, muitas vezes abafando os desejos do filho quando ele tem idade para opinar. Dessa forma, o filho ou filha é criado como se fosse mentalmente inválido. Embora não se duvide do amor que move essas atitudes, elas prejudicam sobremaneira a formação dos filhos. Isso porque a criança cresce sem se conhecer, porque a mãe é quem sabe tudo sobre ela. Na fase da adolescência, os conflitos aumentam, pois agora o filho não aceita mais ser guiado pela mãe, mas submete-se, sem critérios, ao grupo com o qual passa a conviver. Então, se veste como os da sua tribo, se comporta como o seu grupo estabelece, se caracteriza, enfim, como os demais. Não tem gosto próprio, pois sempre tudo foi decidido para ele. A criança, que desde cedo aprendeu a ser passiva em tudo, não consegue se desvencilhar dessa dependência perigosa. Esse tipo de educação gera jovens sem opinião própria, preocupados com o que os outros pensam ou dizem deles. São jovens sem iniciativa, sem senso crítico, sem maturidade, sempre à espera de que alguém lhes diga o que fazer, do que devem gostar ou não gostar. Essas falhas na educação infelicitam em vez de formar homens e mulheres aptos para gerir as próprias vidas de forma lúcida e coerente. Importante que mães e pais pensemos com carinho a respeito da grande missão que nos cabe como educadores e formadores de caracteres. Importante termos em mente educarmos nossos filhos para que tenham autonomia no pensar e no agir, e não sejam conduzidos como marionetes sem assumir responsabilidades. Importante que atentemos para essa questão e permitamos que nossos filhos aprendam a se conhecer desde cedo, a fazer algo em que se sintam úteis e valorizados. Muito embora se tente combater o trabalho infantil dentro do lar, como se pequenas tarefas fossem prejudicar a infância, os pais conscientes sabemos que se hoje temos os pés firmes no chão, é porque nossos pais nos colocaram responsabilidades sobre os ombros. Dessa forma, se amamos nossos filhos, pensemos nisso. Avaliemos até que ponto não estamos tomando para nós a vida deles. Se percebermos que estamos cometendo esse grande equívoco, não percamos mais nenhum minuto. Corrijamos o passo e ofereçamos ao nosso filho a bendita oportunidade de crescer. A educação deve promover o homem não apenas no meio social, mas prepará-lo para a vida essencial, que é a realidade do ser imortal, filho da luz, que deve seguir individualmente seu caminho para a grande luz, que é o Criador. Voltando após um momento de reflexão que nos abastece, que nos harmoniza, aí Tati, solta a vinheta para a gente começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, lei de Deus, punição ou educação? André Luiz nos diz que cada um vive um universo que lhe é próprio
Existem pessoas que padecem sofrimentos indizíveis por temerem o juízo final, por temerem o castigo divino, por temerem o sofrimento eterno. E aí? A lei divina é punitiva ou educativa? Ou ela é educação, mas a mente culpada se sente punida? É essa temática que a gente vai trabalhar hoje. E aí eu já lanço para todos. Quem vai ser o primeiro a comentar, não espere que eu aponte. A lei de Deus, ela pune ou educa? Tudo bem, Isabel. Vou começar. É muito interessante, né, essa temática, porque tudo é uma questão de perspectiva, né, de como a gente enxerga realmente a vida. Quando a gente para pensar, por exemplo, nas leis, por exemplo, mosaicas, né, em tudo que é colocado lá no Antigo Testamento, a gente encontra muita coisa de punição, de regras, de conduta, sabe, assim, que será que é exatamente isso que Deus esperava? Será que essas eram as leis, né, divinas? E dentro da doutrina espírita, a gente entende que as leis divinas, elas são imutáveis, né? Elas nunca mudam, podem passar o tempo que for, não importa onde nós estejamos, no universo, ela é a mesma. Mas as leis dos homens, né, e as leis que fazem com que a gente viva em sociedade e se adapte ao momento que nós estamos, né, nessa vida presente, essas leis elas vão sim se modificando. Quando a gente para analisar, então, as leis antigas sobre a perspectiva humana, ela é um tanto quanto punitiva, sim, né? É aquela ideia da lei do olho por olho, dente por dente, e aí a gente traz ela muito carregada de punições e castigos, né? Mas tem uma perspectiva interessante, né? Que Jesus, quando vem, já coloca uma outra lei, que é uma lei de amor. Mas eu lembro de certa vez ter assistido uma palestra do Haroldo, que é um palestrante espírita, né, bem conhecido, e eu lembro que ele falava uma coisa interessante sobre isso, que ele dizia assim, essa nossa visão de que a lei antiga também era muito olho por olho, dente por dente, é muito uma visão pessoal nossa, né? Porque ela nunca foi, mas as interpretações que eram dadas para aquilo, elas tinham essa, digamos assim, vertente. Por quê? Porque nós éramos homens muito mais materiais, né, do que somos hoje. Eu imagino que hoje, por exemplo, eu ainda me considero uma pessoa extremamente materialista, apesar de todo o conhecimento da espiritualidade e do que é, né, ser verdadeiramente um espírito, ainda assim eu me acho uma pessoa materialista, eu me imagino em encarnações passadas. Então, respondendo a essa pergunta de forma bem objetiva, sem dúvida, as leis de Deus não seriam nunca punitivas, elas são sempre educativas. Porém, a forma com que nós nos educamos, elas podem ser mais severas ou menos severas, né? É como as educações da escola no mundo material. Você tem escolas que têm uma disciplina X e tem escolas que têm uma disciplina Y, formas diferentes, didáticas diferentes. E aí está em você, enquanto pai, por exemplo, escolher para o meu filho, eu acho que ele precisa de quê agora? Então, quando nós estamos começando como espíritos ainda, né, simples e ignorantes, a gente precisa, de repente, de uma escola que tenha certas condutas e regras. E à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos, né, fazendo por merecer estar em escolas onde a lei do amor predomine muito mais do que qualquer outra lei, né? Acho que é um pouco disso. Como a Isabela estava falando, né, essa lei, né, essa lei divina, ela já vem muito antes de Moisés, né, ela já vem em cada um de nós, né, nós que somos reencarnacionistas, a gente sabe que já passou por diversas fases, né, e é de acordo com o desenvolvimento, com o crescimento, com a melhora da pessoa, do espírito, né, porque é do espírito, a melhora do espírito a gente vai compreendendo melhor esses ensinamentos, né. Lá, os gregos, ele dizia assim, não façais ao próximo o que não desejais receber dele, né? Os egípcios falavam, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Quer dizer, então já é bem antes, né? Bem antes, e a lei mosaica vem com 613 leis, né? Dentro dela. Né? Vem com 613, e é de acordo com o desenvolvimento desse espírito que vai melhorando e a gente vai compreendendo cada vez melhor.
né? Já chegou Jesus, falou de uma outra forma, né? Ele nem mudou a lei, ele só veio dar entendimento, né? Só veio dar entendimento, quer dizer, então nada precisa ser mudado. É o nosso entendimento que é a causa da complicação, né? É o nosso entendimento ainda. Então nós estamos, cada vez que a gente lê alguma coisa, né, com o esclarecimento que a gente vai tendo, as coisas vão tomando um rumo. E, quiçá, esse rumo já esteja, o objetivo já esteja próximo de ser atendido, quando chega a doutrina consoladora e nos dá a consciência de que o viver é nosso, de compreender. Verdade. E aí, voltando aqui à pergunta, né? Se a lei de Deus pune ou educa, né? Eu parto do mesmo princípio de vocês. Deus nunca pune. Eu nunca... Depois que eu tive entendimento, aí vem uma coisa diferente. Antes de eu ter entendimento, talvez eu até nem pensava muito nisso. Mas depois que eu comecei a ter o entendimento, aí vem aquela coisa importante que a gente precisa ver, o conhecimento, né? O conhecimento, se a gente souber utilizar o conhecimento, a gente começa a se libertar de algumas coisas. E aí, quando eu tive o entendimento através do estudo, da compreensão, buscando nos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, eu passei a ter sempre esse entendimento. Deus nunca pune. E aí a gente faz uma comparação humana, né? Eu sou pai, aqui tem pai, tem mãe. A gente não pune nossos filhos. A gente busca educar os nossos filhos. Nós trabalhamos sempre na educação do filho. Educar, mostrar. Aí vem o que a Isabela foi. Tem alguns momentos que nós precisamos ser um pouco mais duros com os nossos filhos. Para mostrar para ele que ele precisa seguir algumas regras. São regras que fazem parte da sociedade. Fazem parte da educação, da formação do caráter dele. Então, às vezes, tem um momento que nós precisamos ser mais enérgicos com nossos filhos. Tem hora que a gente tem que ser mais brando. Então, a lei de Deus é nesse sentido, de educar. E nós fazemos a mesma coisa com os pais. Aí eu vejo o seguinte, eu, como um homem falível, imperfeito, ainda tentando compreender melhor a vida, não busco punir o meu filho, busco educar, mostrar para ele o melhor caminho. Como é que Deus, que é um pai maravilhoso, sabe de tudo, conhece tudo, vai punir? Aí tem uma coisa importante, tem a lei é para todos. Quem desrespeita a lei precisa refazer aquele caminho. Olha, tu desrespeita a lei, tu precisa voltar e refazer de novo. É sempre no sentido de educar. Agora, como tem uma coisa interessante, às vezes a gente não compreende quem está nos educando. A gente tem aquela nossa rebeldia, que somos, pelas nossas imperfeições, pelo nosso orgulho, e a gente quer brigar contra a lei, quer burlar a lei, mas a lei de Deus a gente não consegue burlar. Então a gente passa por dores e sofrimento, achando que aquele Deus está nos punindo, mas na realidade ele está querendo nos educar, para que a gente volte ao caminho que foi preparado para cada um de nós. Eu vejo também dessa linha que não vejo nunca como punição. A Isabela levantou o dedinho dela bem. Eu queria, enquanto vocês falavam, porque assim, a doutrina espírita, né, ela é um tripé, né? E um desses tripés é a filosofia. Então a gente está a todo momento se questionando. E uma coisa que talvez a gente nunca se pergunte quando a gente chega na doutrina, mas que depois de alguns anos de estudo a gente sempre se pergunta, e eu acho que essa pergunta cabe aqui, é voltar à mesma interrogação que a Andrea nos faz, né, de Deus pune ou educa? A gente precisa também ressignificar o que é punição, né? Porque aí eu acho que Reinaldo, já no finalzinho da fala dele, meio que entrou nessa temática que eu acho que é importante ser abordado. Às vezes, a gente encara determinadas situações ou coisas que nos acontecem como punição, como um castigo. Mas será? Será que certas adversidades pelas quais a gente passa na vida são realmente adversidades ou são coisas que estão nos fortalecendo para uma situação futura, né? E aí tem aquele exemplo clássico que eu acho que todo mundo já ouviu, que era de uma família, por exemplo, muito carente, que vivia às custas de uma vaca, que já era uma vaca, né, assim, já pálida, só pele e osso, mas todo o sustento da família vinha unicamente daquela vaca. E eles viviam numa situação miserável, mas ainda viviam porque tinham a vaca, né, que dava algum sustento. E aí um dia um raio cai, né, em cima justamente desta bendita vaca e a vaca morre. E aí a família no outro dia se faz aquele questionamento que todos nós nos fazemos quando acontece alguma coisa ruim que a gente não gostaria, né? Aos nossos olhos aquilo é ruim. E a família se perguntou, poxa, o nosso único sustento, que Deus é esse e tudo mais.
E passado um tempo, essa família prospera muito. Por quê? Porque como eles quebraram esse laço de dependência daquele animal que os prendia à miséria, eles foram em busca de outras coisas e cresceram muito e passaram a ter uma vida muito melhor financeiramente, mais próxima, mais próspera e em vários aspectos. Então, a gente poderia pensar que a morte daquela vaca foi um castigo. Eles mereciam aquilo. Mas será que quando você olha a vida a longo prazo, porque a nossa vida, né, é a longo prazo, ela não pode ser vista só como essa encarnação, será que as coisas são realmente um castigo ou é um presente? Ou seja, volta à tua primeira fala, Isabel, que é a questão do ponto de vista. Uhum. 2 alunos estão na escola. Para um que gosta de estudar, aquilo ali é excelente. Ele consegue entender que ele vai progredir, que ele vai evoluir, que ele vai aprender, que aquilo ali é importante para a vida dele, perere, parará. O outro que não gosta, para ele é um castigo, é um sofrimento, todo dia uma reclamação, porque ele tem que ir para esta bendita escola e ele não atende, aquela má vontade. Para ele, aquilo é uma punição. Então, me punindo, em vez de eu estar de boa, eu estou aqui no colégio. Enquanto o outro está encarando aquela situação que muitas das vezes tem, sim, dificuldade, mas que ele sabe que aquilo ali vai levar ele para frente. Então, ou seja, sempre é o ponto de vista de acordo com a nossa evolução. Mas Reinaldo queria falar alguma coisa. Eu não. Não? Não, na realidade, a gente já falou muito disso, e realmente sentido de punição, e é sempre educação. Isso que a Isabela falou, que tu complementou, acho que é a coisa mais correta que existe nisso tudo. Porque Deus, ele nunca fecha todas as portas. Ele te coloca numa situação para te olhar para os lados e buscar as oportunidades. Esse é o grande problema que às vezes acontece com a gente, que nós, no momento do sofrimento, nós não buscamos oportunidade. Nós ficamos focados no nosso problema e esquecemos que tem tantas outras oportunidades, tantas outras situações para a gente buscar, a gente não busca. E Deus nos coloca na situação, olha, tu vai passar aqui por uma privação para te olhar para frente. Busca uma outra perspectiva para a tua vida. E às vezes a gente não consegue buscar. A gente fica preso naquele nosso meiozinho, naquela coisa, no nosso problema, e não conseguimos visualizar. Porque o objetivo de Deus é sempre de educar. E a educação vem com o progresso. Vem para o progresso. A educação vem junto com o progresso e com o trabalho. A educação não pode estar desatrelado a essas duas leis importantes. E Raimundo vai falar dessa lei, que ele gosta de lei, quase que ele era um jurista. Eu não sou jurista, não, cara, porque é assim, mas o compreender, né, o entender da vida. Eu, por exemplo, agora, Raimundo, eu estou sofrendo nesse momento. Não sei se é castigo ou punição, mas é necessário. Botei esse esteco aqui, toda hora aperta meu braço, que parece que vai decepar meu braço. Só para descontrair um pouquinho mesmo. Mas é para você atentar mais pela saúde. Né? Pela saúde, ter cuidado com ela, é verdade. Pela saúde, isso aqui é o mais importante. A oportunidade que a gente tem, que como você estava falando, é que a gente não vislumbra assim, as oportunidades, a gente não quer enxergar ainda essa oportunidade. Né? Porque Jesus ficou sujeito à mesma lei quando ele estava aqui na Terra, encarnado, né? Encarnado. O que ele fez com essa lei? Né? Ele passou por situações que ele precisava passar? Não creio. Eu creio que ele passou por situações para nos dar um exemplo. Né? E esse exemplo é que deve ser seguido por todos nós, e que a gente ainda não assimilou, ainda não colocou nas nossas prioridades, né? Fazer da mesma forma. Né? Fazer da mesma forma. E seria um grande progresso para todos nós. Né? A gente compreender que o ensinamento, que o exemplo foi dele, né? Diferente do que a gente falou anteriormente, né? Que os gregos falaram, que os egípcios já tinham também neles, né? Mas não tinha um exemplo. Jesus não. Ele disse que ele veio dar um novo entendimento à lei. E de que forma ele deu esse novo entendimento à lei? Sendo exemplo. Né? Sendo exemplo. E é nessa situação que nós, pais, queremos exigir dos nossos filhos aquilo que nós não somos. Né? Nós não somos. Aí quem sofre? Todos nós sofremos, né?
Todos nós sofremos. Por quê? Porque a gente não conseguiu, né, ser esse exemplo, né, que Jesus conseguiu ser para todos nós. Mas olha, o conceito de punição ainda é muito forte, mas vamos entender aqui, porque tem a questão, até mesmo o Evangelho fala, que a gente é punido no que faltou, que é um sofrimento passageiro com relação à colheita do que a gente plantou. Reinaldo, invigilante, agora está sofrendo, está sendo punido, tendo que fazer esse exame para ver como é que está a situação dele, que jeito que ele vai ter que dar, resolver esse problema. Isso são momentâneos que a gente está sofrendo as consequências dos nossos atos. Porque lembremos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, só o fato de pedir perdão não resolve as nossas faltas perante a lei. Mas aí eu estou querendo lembrar daquela mais amplo, a lei extra-vida, né? Que é aí que muitas pessoas sofrem mesmo com medo de morrer, porque vai queimar no fogo eterno, porque Deus vai me punir e eu não tenho mais salvação. São desses sofrimentos atuais que, inclusive, eu trouxe essa passagem de André Luiz para tentar, que muitas vezes as pessoas ficam com medo mesmo dos seus atos, ou então, pronto, eu não tenho mais jeito porque eu vou morrer e eu vou ser punido eternamente. E isso é ainda muito forte, por mais que a gente veja que ontem eu estava vendo um programa que os zoroastras, que é uma religião muito antiga, já não acreditam mais nessa punição, nesse fogo eterno, nessa questão material. Eles acreditam que o mal está em nós e que nós, assim, tudo que nós hoje da doutrina fala, uma religião dessa antiga, agora já está se repaginando, porque ela não cabe mais esses conceitos, apesar de que ainda é muito forte. Então, como é, meus amigos, que a gente consegue se libertar dessa amarra, desse conceito ainda de que existe um inferno, que vamos queimar, que vamos sofrer, ou que vamos, olhe lá, que tomara Deus com um purgatório, onde a gente possa, talvez aí, com as preces, a gente se libertar? Essa resposta é muito fácil de responder isso aí. Fácil. Não é, Isabela? Eu só tenho uma resposta para si, para a gente se libertar disso. Crer, ter certeza da vida futura e da reencarnação. Certeza da vida futura e da reencarnação, a gente esquece tudo isso. Tudo. A hora que você compreender a lei da reencarnação, da vida futura, você esquece a punição eterna. Você esquece todo esse medo que você tem de morrer. Porque você sabe que hoje, no presente, você está construindo o seu futuro. E está reparando o passado. Então você sabe que a vida não acaba com a morte do corpo físico. E que Deus, como é um Pai bom, maravilhoso, me dá lá uma nova oportunidade. Ele sabe que eu sou um aprendiz, é aquela criança que está na infância e que erra muito, não consegue fazer o dever direito que ele está aprendendo. É aquela criança que ainda não conseguiu fazer a caligrafia direitinho, a conta, ela erra muito e tem que ter um professor para ensinar. Assim somos nós, assim Deus nos olha dessa maneira. Deus não olha nós como sábios que alguns de nós achamos que somos. Ele nos olha como aprendizes. E aí a lei da reencarnação vai trazer, abre tudo isso, esquece todo esse medo. Espírita não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer não pode se dizer espírita, porque a morte não acaba. A morte é só uma passagem, mudança de um plano para outro. O corpo físico enfraqueceu, ele vai para debaixo da terra ou vai para um crematório e nós voltamos para a pátria amada. Então eu vejo que essa pergunta aí, para quem conhece e a reencarnação, essa lei, está aí na internet, nos nossos programas, está aí falando para tudo quanto é lá, só gosta. Aí vem uma coisa interessante para a gente ver isso. E a gente volta a Jesus. Conhecerei a verdade que ela vos libertará. E essa verdade vai libertar todas aquelas pessoas que têm medo da morte. Essa é a verdade que pode libertar. Como Jesus disse. Na questão 722, né, do Livro dos Espíritos, né, fala assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Né? Aí sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Mas olha o que Joana de Ângeles fala, né? Através de Divaldo Franco, né?
Diz assim: dos primeiros moralistas aos grandes legisladores, ressaltam as figuras de Moisés, instrumento do Decálogo, e Jesus, o excelso paradigma do amor, que consubstanciaram as necessidades humanas, ao mesmo tempo facultando os meios libertativos para o ser que marcha na direção da imortalidade. Né? Isso é fantástico, gente. Porque nós somos imortais. Então significa que nós vamos ter muitas oportunidades de refletir, de refazer o caminho e até a gente achar o caminho correto para poder seguir. E assim a gente vai evoluindo, como o André falou lá no início da questão, né? Das religiões. Né? As religiões tendem a progredir até o dia que todo mundo entender a mesma coisa e ela não precisa mais existir, porque ela só é uma religação com Deus. Como a gente já vai estar ligado a Deus, já vamos estar cumprindo essa lei, né? Essa lei divina, e assim acabam-se as dificuldades e a gente vai viver eternamente no bem. Eu acho que dentro do que foi falado, né, é uma fala muito para espíritas, né? Porque é sempre essa visão do entendimento da reencarnação e da vida futura. Mas para quem não é espírita, eu acho que também é possível a compreensão disso. Através dessa última frase que Reinaldo disse, que foi a primeira coisa que me veio em mente, né, quando a Andréa fez essa pergunta, é justamente essa frase de Jesus em que ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu conheço a verdade, se eu entendo quem é Deus, eu compreendo, né, através dos próprios textos, né, trazidos pela Bíblia, por exemplo, que Deus é soberanamente bom e justo. Se ele é soberanamente bom e justo, não faria qualquer sentido. Se ele é misericordioso, como é que eu poderia sofrer uma punição eterna? Como é que eu poderia queimar no fogo do inferno para o resto da minha existência aqui, né? Que não tem, porque assim, mesmo para pessoas de outras doutrinas, de outras religiões que são cristãs, por exemplo, eu vou me referir aqui ao cristianismo, porque senão a gente pode divagar muito. Mas em outras doutrinas cristãs, você tem o entendimento de que Deus é o Pai, né? Ainda que você encare Jesus como sendo Deus e tem nele o exemplo e tudo mais, você entende que a todo momento ele questiona. Quando as pessoas tentam pegá-lo, por exemplo, né, em diversos casos, como da mulher que foi pega em adultério, ou certas situações, ele sempre volta um questionamento. Então, Jesus está a todo momento refletindo. Então, quando você também foi colocado diante de algo que lhe pareça um tanto quanto absurdo, ainda que isso venha de algo sagrado, mas questione, faça como Jesus fez, sabe? Traga isso à luz dos entendimentos de hoje. Porque mesmo Jesus vindo anos depois, séculos depois, né, de Moisés, por exemplo, quando lhe foi perguntada qual era, né, como é que ele poderia resumir as leis de Deus, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele deu um upgrade naquilo que Moisés já havia falado de forma brilhante através dos 10 mandamentos. E assim como hoje a gente já vive, né, em séculos e séculos depois, não precisando fazer esse upgrade, mas viver isso verdadeiramente, porque o que acontece é que ainda hoje nós não vivemos, né? E se a gente faz isso, se a gente coloca o raciocínio, se a gente pensa sobre aquilo, a gente vai entender que Deus jamais, né, nos daria uma pena como essa. Porque, gente, por pior que você tenha feito aqui na Terra, aquilo foi uma encarnação, ainda que você não acredite que possa haver outras reencarnações, mas pare e pense, você não foi a sua vida inteira mal. Você passou por uma fase de criança, você em algum momento descobriu, porque mesmo a pior das piores pessoas, em algum momento, para alguém ou para alguma coisa, você foi capaz de dar amor ou de ser amor. Mesmo, como diz o Evangelho, né, pra gente, mesmo o pior dos bandidos, ele tem amor por alguém, seja pela mãe, seja por um filho, seja por aquela comunidade, sabe? Às vezes tem as pichações, proibido roubar aqui na comunidade, quer dizer, pelo menos na comunidade dele vamos viver com decência.
Então, o que eu quero dizer é que mesmo a pior das pessoas, ela tem um amor por alguém. Então, se você é capaz de sentir isso de alguma forma, se em algum momento você foi capaz de um gesto bondoso para com alguém, isso não merece, né, ser levado em consideração, porque a minha alma viveria a queimar no fogo do inferno por toda uma eternidade. Se eu só vivi fazendo mal, ainda que eu tenha feito e vivido dessa forma, por alguns poucos anos. Então, eu acho que são esses questionamentos que a gente, né, precisa se fazer. Então, mesmo você não sendo espírita, não tendo essa crença, não acreditando que exista a possibilidade de conserto, de ajuste, de reencarnação, mas quando você raciocina em cima dessas questões, eu acho que é possível chegar também nesse entendimento. Tudo que foi falado foi muito importante, principalmente... Acho que o Reinaldo queria fazer uma colocação. Sim, mas aí como eu já entrei, eu vou dizer. Então, assim, o raciocinar, o que nos difere dos animais. Então, muitas das vezes a gente se deixa levar por que foi passado só sem o crivo da razão e a gente vai nesse automático levando para frente esses conceitos sem raciocinar, que isso é muito importante que a Isabela levantou. Porque para nós, espíritos, é muito clara a questão da reencarnação, que é a chave para explicar N fatores da nossa vida, mas para quem não acredita, tem essa grande dificuldade. E aí só o fato de atentar que, como Jesus disse, que Deus, que bom é o Pai que está no céu, não ele, que Deus é Pai bom, que nós, com nossa dificuldade, a gente não consegue dar pedra para um filho pedindo pão, como o Pai, que é perfeição, vai nos relegar uma situação dessa. E mesmo que relegue, ninguém vai ficar no céu, porque eu, como mãe, sabendo que o filho meu está ardendo no fogo de perto, nunca que eu vou querer ficar no céu, eu nunca vou viver este céu, porque eu vou ter um filho eternamente lá fora. E aí que está, eu com todas essas imperfeições, avalie Deus, que é por perfeição. Então, realmente, o convite ao raciocinar, como a Isabela bem lembrou, é extremamente oportuno para a gente começar a desmanchar justamente essas amarras e a gente poder se libertar, como bem Reinaldo falou, como Jesus nos disse, conhecereis a verdade vos libertará. Diga, Reinaldo. Eu queria só fazer uma pequena complementação com o que a Isabela falou, porque Jesus também disse algumas coisas. Apesar do Evangelho de Jesus, tem muita sugestão sobre reencarnação. Como Isabela disse, só precisa você ir buscar, entender, compreender o que tem lá. Sair da letra e ir para o Espírito. Ele diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Mas aí tem uma passagem também de Jesus, que eu lembrei aqui, que é muito, muito interessante sobre isso que Isabela falou. Ele diz que nenhuma da ovelha do seu rebanho se perderá. Quando ele diz que nenhuma ovelha se perderá, ele diz que todo mundo será salvo um dia. Mas se a gente olhar todo esse ambiente em uma vida só, numa única encarnação, a gente vai ver que ninguém vai se salvar. Então, quando ele diz que nenhuma ovelha se perderá, então ele está dizendo que todo mundo um dia vai ser salvo. Agora, a gente precisa compreender, e aí é que a doutrina espírita traz esse esclarecimento, abre esse leque, esclarece como é que funciona isso. Então, Jesus já deixa claro que realmente ninguém vai morrer eternamente no fogo do inferno e ninguém vai ficar todo mundo naquela caldeira lá pegando fogo. Então, Jesus deixa muito claro várias passagens sobre isso. Só queria fazer essa pequena observação. E excelente. Eu queria falar mais alguma coisa, Raimundo, dessa questão? Não, você pode levar para frente e a gente vai. Certo. Isabela, que com seu poder telepático já leu minha mente, mas a gente vai trabalhar mais um pouquinho com relação a isso. Muitas situações da nossa vida parecem ser uma punição, mas na verdade é uma bênção. E aí, como é que a gente pode entender isso? Ela contou a história da vaquinha, que já é praticamente uma boa explicação com relação a isso. Mas como a gente pode raciocinar isso, a gente ter essa percepção, esse olhar para a dificuldade e perceber que não é uma punição, mas sim uma oportunidade de crescimento? Tem uma coisa que eu aprendi na doutrina espírita, que eu acho que foi assim muito libertadora para mim, né? É que assim, tudo que a gente passa, essa foi a conclusão que eu cheguei de tudo que eu já estudei na doutrina, me leva a esse entendimento. Tudo que a gente passa é porque a gente merece ou porque a gente precisa. Entender, gente, vocês não estão entendendo assim.
grava isso bem aqui. Esse, talvez, de tudo que eu já falei na minha vida e que eu possa falar para qualquer pessoa, esse é a coisa assim. Isabela, o que mudou a tua vida? O que é que foi antes e depois da doutrina espírita? É entender isso. Repete pausadamente. Vou repetir. Tudo que eu, Isabela, estou passando, o que você também que está ouvindo a gente, assistindo a gente está passando, é porque você merece ou porque você precisa. Eu também. Não pode ser só uma coisa nem só outra, tá? Porque senão seria um tanto injusto, né? Porque tem certas coisas que a gente passa porque a gente merece, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Quando não é merecimento, tipo, eu não fiz por merecer isso aqui, é porque eu preciso. Então, aquela foi uma forma que a espiritualidade providenciou para que eu aprendesse. E eu aprendendo, logo, eu evoluo. Então, gente, entenda, tudo no universo é perfeito. E a minha vida, ela está se desenrolando como a vida de cada um, da forma que deveria ser, tá? Claro que eu, muitas das vezes, com as minhas atitudes, com as minhas ações, eu retardo um pouco isso, né? Eu atrapalho um pouco, poderia ser mais fácil. Aquela história. Existe o caminho do amor e da dor. Se eu não for por um, vai por outro. O caminho primeiro que nos é apresentado é sempre o caminho do amor. Mas quando eu insisto em não segui-lo, a dor aparece, né? Então, quando a gente para pensar, isso que eu estou vivendo é um castigo, como é que eu vou entender que isso não é um castigo? Como é que é essa perspectiva? É entender, gente, que o quão é libertador você saber que o que você passa não tem nada a ver com o outro. Tudo que você está vivendo tem a ver apenas com você. Mesmo que outras pessoas façam parte, porque, obviamente, a gente vive em sociedade. Então, essa vida social, em família, com amigos, na comunidade que a gente vive, ela é importante para o nosso crescimento e para o crescimento daquela comunidade também, tá? Porque a evolução ela é individual, mas o crescimento ele é coletivo, né? Tanto que o mundo ele não evolui só porque eu me iluminei. Eu me iluminar não vai fazer diferença nenhuma para o planeta Terra. É uma contribuição a mais. Mas se várias pessoas não se iluminarem, mas evoluírem juntas, a Terra evolui junto também, tá? Então, a minha evolução, ela pode ser individual, mas o crescimento, ele é coletivo. Então, quando eu entendo que tudo é responsabilidade minha, eu trago isso para mim e deixo de culpar as pessoas. Então, tudo que me acontece, eu não vou mais conseguir encarar nada como castigo. Por quê? Porque eu não vou encarar nada como ruim. Porque, poxa, eu estou passando por essa dificuldade. Olha, mereço. Então, eu já trago para mim, mereço, vou mudar isso aqui. Estou passando por isso, não mereço passar por isso, eu sou uma boa pessoa, né? Porque a gente sempre se vê com bons olhos. Quando eu passo uma coisa ruim, eu só penso que eu preciso, não é porque eu mereço não, viu, gente? E aí eu fico, não, mas Deus está mandando, não é porque eu preciso. E se eu preciso, né? E Deus disse lá que, né, não dá peso leve, né, para ombros fracos, então, peraí, então eu dou conta de carregar esse fardo. Então, logo eu me animo. Então, a todo momento, a gente consegue, através desse entendimento que a doutrina espírita traz para a gente, ressignificar os acontecimentos da nossa vida. E trazendo eles para a nossa responsabilidade, nós ganhamos um poder que a gente não imagina. Que é qual? De resolver aquilo que acontece na nossa vida. Porque quando eu terceirizo a culpa para outra pessoa, por exemplo, eu estou passando por essa dificuldade, a culpa é do meu marido. Eu tenho como resolver esse problema? Não, porque se a culpa é dele, ele é que tem que resolver. Mas se eu trago a responsabilidade para mim, porque inclusive o uso da palavra culpa nem é adequado. A palavra mais adequada para esse termo é responsabilidade, porque quando eu culpo alguém, é como se eu estivesse condenando, sabe? Eu já estou dando ali uma sentença para aquela pessoa e estou declarando ela culpada. Quando eu responsabilizo essa pessoa, eu digo, olha, você tem uma parcela de responsabilidade nessa situação, vamos resolver? Porque a responsabilidade, ela te deixa a possibilidade de ajuste. A culpa, ela carrega um peso tão grande que você só consegue baixar a cabeça e, de repente, pedir desculpa. Mas você não tem o ânimo e a vontade de ir lá e fazer diferente. Quando a gente fala, a própria palavra é diferente. Se eu viro para o meu filho e digo, você foi culpado disso, isso que a gente está passando é culpa sua. É um peso. Olha só como eu falo a palavra. E se eu chego para ele e digo assim, olha, a responsabilidade sobre isso é sua. Eu estou usando o mesmo tom, eu estou dizendo as mesmas coisas, mas uma troca de palavra faz ele encarar isso de outra forma.
Você é responsável por isso, conserte. É diferente de eu dizer, a culpa é sua. Tipo, a culpa não tem conserto. A responsabilidade a culpa, Isabela, é como se estivesse já condenando a pessoa. Quando você está já condenando, né? Exatamente. Quando você coloca ele para assumir a responsabilidade, já não é mais condenação. É assumir o seu papel dentro daquela situação. E resolver, né? É verdade. O que mais? Raimundo vai falar. Já Raimundo falar, depois eu falo. É que a questão da culpa e da responsabilidade, né, gente? É porque a gente não tem noção do que seja a nossa culpa, do que seja a nossa responsabilidade, né? Eu vi um texto do Richard Simonetti que fala a casca da banana, ou casca de banana, uma coisa assim, entendeu? Tá naquela revista Reformador. Aí ele fala que uma criança, inadvertidamente, jogou uma casca de banana no chão. Veio uma pessoa logo atrás e desviou da casca de banana. Mas logo em seguida veio uma terceira e escorregou na casca de banana. A que desviou, ela tem culpa? Certamente não, né? Mas ela tem responsabilidade. Ela poderia ter tirado a casca de banana e evitado que o outro escorregasse nela. Né? Então, o que a gente fala aqui dentro das religiões, as pessoas falam tanta coisa no meio querendo explicar, mas como dissemos antes, né? A gente esquece que existe uma filosofia, que a gente precisa questionar, né? Então, se você não questionar as situações, você não vai receber uma explicação de nada, porque você vai apenas seguir o que o outro está dizendo, porque nem sempre o que o outro está dizendo é o que é verdadeiro, né? Ele pode ter inventado uma história, inventado uma situação, entendeu? E aí isso aqui é a responsabilidade, tá? Porque é um desvio de conduta propiciado por uma falta de entendimento. É por isso que nós sofremos. Esse plantar que a gente está colocando sempre aí, que a gente está plantando para depois colher, está plantando para depois colher, a gente continua plantando mal, porque nós não entendemos, nós não nos compreendemos. E a gente reclama que o fardo está pesado, né? Mas o fardo não é pesado, o fardo é de acordo com o nosso merecimento, com o nosso entendimento, com a nossa conduta, com a nossa forma de ver a vida, com a nossa concentração naquilo que a gente vai fazer. E, vendo isso aí nessa pergunta, né, se é uma bênção, e aí a gente precisa entender que realmente as nossas dificuldades, elas podemos considerar como uma bênção. Uma bênção pelo seguinte, né, para a gente aprender, né, ou para a gente saber se está aprendendo, nós precisamos passar pelas provas, né? Então, a grande maioria das situações que nós passamos, como Isabela falou, ou é por merecimento ou por necessidade. Então, eu acho que a grande maioria são por necessidade, porque nós temos necessidade de firmar as nossas virtudes, saber como é que nós estamos, em que pé nós estamos andando. Então, Deus coloca as provações para a gente, esses momentos de dificuldade que a gente passa, as tribulações da vida, para provar a gente, para ver como é que a gente está, para a gente exercer paciência, tolerância, compreensão, compaixão, e aí sucessivamente, várias coisas. Porque a gente precisa estar sendo provado, porque nós hoje, passando por muitas provações que já passamos, por tanta dificuldade, muitas das vezes nós queremos achar que somos bons. Imagine se não passasse por essas situações que Deus coloca para a gente passar. Então, realmente é uma bênção no sentido que a gente... Aí vem aqui, no entendimento. A gente precisa entender que isso é uma bênção. Deus está nos provando, nos testando. Vamos ver se realmente tu é paciente, como tu acha que tu é. Vamos ver se tu é tolerante, vamos ver se tu é caridoso, vamos ver se tu é fraterno com as pessoas. Então, ele vai colocando as situações para a gente de acordo com as nossas necessidades. E quanto mais a gente, digamos, mais estudo, mais começa a aparecer coisinha na nossa vida para a gente ser testado. E aí, quando a gente... Epa, isso aqui, olha como eu fiz isso aqui, não devia ter feito assim, quando a gente já tem entendimento, a gente começa a entender. E quando a gente mesmo não tem entendimento, a gente começa a passar por tanta dificuldade, chega um momento que o que está acontecendo com a minha vida? Eu preciso parar para pensar e ver o que está acontecendo. Muita gente procura as religiões
quando estão perdidos, não sabem mais o que fazer da vida. Com tanta dificuldade, só tem um jeito, vou procurar uma igreja, um centro espírita, sei lá o que for, para poder entender, me encontrar. É porque as provas vêm acontecendo e, às vezes, toda a prova que a gente vai fazer, a gente não passa, tira a nota 1, 0, não consegue atingir a nota perfeita. Então, essas situações, essas tribulações, eu vejo que é muito por a nossa necessidade de evoluirmos, de aprender, e, às vezes, até aprender mais rápido. Porque se você estudante, chegar no final do ano, se não ter as provas tudo direitinho todo mês, fica reprovado. E isso é que Deus fica fazendo para a gente. No final da encarnação, vamos saber se fomos reprovados ou se conseguir passar pelo menos arrastado, né? Então, eu vejo que isso é muito por esse lado também. E a lei é imutável, né? Uhum. É imutável, ela é imutável. Por que ela é imutável? Não tem pistolão nessa lei. Não tem como. Ela é imutável porque ela é perfeita, né? É perfeita. Então, nós temos que nos adequar, né? E essa adequação vem de acordo com o entendimento que a gente vai fazendo. Porque quando a gente leu lá no passado, a gente entendeu de uma forma, né? Quando a gente leu na metade da vida, a gente entendeu diferente. E quando a gente chega já na maturidade, aí sim, a gente já completa, já começa até a se acusar. Por que eu não olhei como era antes? Por que eu não olhei com o entendimento que eu tenho hoje, né? Esse entendimento. Então, cada vez que a gente vai reencarnando, né? A gente vai entendendo de uma forma diferente. Porque é o progresso, né? Aí vem dentro da lei, tem a lei de progresso, né? Lei de progresso, que é a lei do entendimento, onde você vai compreendendo melhor, você vai conseguindo assimilar melhor as situações. E, na realidade, Deus não coloca, né? Deus permite, né? Deus permite os acontecimentos, porque somos nós que propiciamos as causas, né? As causas, os causadores somos nós mesmos, certo? Somos nós mesmos. Então, a lei não precisa ser reescrita, ela precisa ser compreendida, certo? Compreendida. Então, enquanto a gente não compreender, como tu falaste, Reinaldo, a gente vai repetindo de ano, né? Até a gente conseguir chegar àquela nota que a gente precisa para poder dar prosseguimento, para poder dar o progresso nas nossas existências. Aí tem mais uma coisa de Jesus, Carlos André. Não, pode falar. Há daquele que serve de instrumento para a justiça de Deus. Então, há de haver um instrumento para a justiça de Deus, mas há daquele que serve de instrumento. Então, nós somos instrumento um do outro para que a justiça de Deus aconteça. E aí as provações que acontecem. Então, nós somos instrumento do outro. Aí o que acontece? Vale cada um de nós vigiar e orar para que não sejamos instrumento do mal. Para que não seja instrumento para que os outros passem pelas suas provas. Então, tudo isso são coisas que nos levam a compreender que Deus nos coloca numa situação para que nós nos ajudemos mutuamente para que a gente evolua. E aí, quando alguém faz alguma coisa errada para a gente fica com raiva daquela pessoa. Devia agradecer, né? Que ele é o instrumento do nosso crescimento. É aquele que está servindo de instrumento para ver se eu realmente já sou o que eu acho que eu sou. Ou para mim encontrar o caminho que eu preciso encontrar. Então, na justiça de Deus, tudo é bem feitinho, tudo bem organizadinho. Não tem negócio de linhas tortas, não. Inclusive, Reinaldo, essa questão do fez errado segundo o meu entendimento. Né? Segundo o meu entendimento, porque para o outro ele está certo. Na visão dele ele está correto. Está entendendo? Eu é que estou errado. Entendeu? E na minha visão, não. Ele está errado e eu que estou certo. Né? Por isso que... Raimundo levantou uma coisa bastante importante da questão de que as leis são perfeitas, são imutáveis. E é bom a gente deixar esclarecido. Como ele falou dos gregos, os egípcios, o próprio Moisés, os profetas, Jesus, os espíritos, trazendo as leis de Deus que são únicas, são as mesmas. São só... outras formas de leitura, por exemplo, está lá o decálogo de Moisés, o Cristo resumiu tudo no amarás a teu Deus acima de todas as coisas, é o próximo para ti mesmo. Quem ama o próximo, a Deus não mata, não inveja, não cobiça. Então, ele resumiu, e assim sucessivamente para o nosso entendimento. Agora sim, as leis humanas, as nossas, que regem a sociedade,
elas mudam conforme a evolução, porque nós ainda estamos em aprendizado e a gente conversa de um jeito, vê que não está bom, muda para o outro. Exemplo, divórcio era proibido aqui no Brasil até certa época, depois agora não, já é permitido, e assim sucessivamente, porque nós fomos evoluindo, diferente das leis divinas, porque elas são perfeitas, porque Deus é perfeito. Isso é muito importante a gente deixar esclarecido para todos nós ter esse entendimento, que Deus não vai mudar as leis conforme... Não, elas são únicas, quem tem que se adequar a elas somos nós, e, infelizmente, não aprendemos da forma que seria mais adequada para todos nós, que é pelo amor. Está aí os profetas, está aí as leis, Jesus, o Evangelho, e a gente que martelando, e a gente ainda erra. E aí a gente aprende como? Pela dor, pelas dificuldades, para exercitar justamente esse raciocínio, para a gente sair da dificuldade, sair do comodismo e aí ir para frente, né? Eu achei que era um comentário. Momento de reflexão. Mas aí ficou refletindo. Não foi um questionamento, não. Eu acho que foi um amarramento, na verdade. E aí, gente, mas aí vamos dizer assim, ficamos no escuro porque tudo bem, as leis estão aí, mas se eu não tenho acesso às leis de Deus, nós todos temos. Nós temos todos. Não, mas espera lá, eu não tenho, o meu estudo é pouco, enfim. Tem algo em nós, nas leis divinas, para que a gente possa ter um freio? Tem. Claro que tem. E qual é esse freio? E que muitas vezes a gente cala. Essa lei, ela não está escrita, né? Ela está em nós, né? Está em nós. Nós exercitamos o que está o nosso sentimento. Os nossos sentimentos. Independe de você ser letrado, né? Você já tem aquela noção de que existe algo superior, né? É o superior, e que as coisas vão funcionar de acordo com a maneira como você tem, do que você tem da vida, da visão que você tem da vida, né? Da visão que você tem da vida. Então, se você tem uma visão boa, você vai viver bem. Se você tem aquela visão ainda deturpada, claro que você vai ter as consequências disso, mas ela está em nós, né? Ela está em nós. Não foi assinado um decreto, né? Um decreto dizendo, olha, a partir do dia tal vai acontecer dessa forma. Quem sair da linha, não. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm esse conhecimento letrado, como você está falando, ele tem um sentimento. É, porque outra coisa as leis estão na nossa consciência. É isso que eu estou querendo puxar de vocês, que ela que grita e muitas das vezes a gente cala. André, o que acontece é o seguinte, e por isso que nós vivemos em sociedade. Porque nós aprendemos uns com os outros. Eu posso não ser um analfabeto, mas eu aprendo com os outros. E como tu falou, a lei de Deus está na nossa consciência. Deus, quando nos criou, ele colocou tudo que nós precisamos para atingir a perfeição. Nós só precisamos buscar essas coisas dentro da gente, através do conhecimento. O conhecimento que vai fazer a gente libertar isso. E o conhecimento não está só em quem lê. O conhecimento está em quem está atento. Tem pessoas analfabetas que é mais letrado do que eu, do que qualquer um de nós, porque ele é muito atento. Eu dou um exemplo, eu já dei alguns exemplos que eu já falei. Meu pai era analfabeto, mas ele fazia uma conta mais rápido do que eu. Eu na caneta e ele na cabeça. E às vezes eu dizia, papai, por que você está pedindo para fazer essa conta? Meu filho, eu só quero saber se eu estou certo. Ele dizia tanto, eu ia lá, terminava, tá, papai, então tanto. Então, são essas coisas. A pessoa pega essa situação. Então, depende, aí é o tipo da coisa. Hoje, qualquer pessoa pode saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Basta ele usar a consciência que todo mundo tem. E tem uma outra coisa importante. Aqui na Terra não tem mais ninguém da era do primitivismo. Todo mundo já teve alguma encarnação, e nessa ele pode estar analfabeto, mas anterior ele deve ter tido algum conhecimento, e nessa vida ele está, naquele momento, para passar por alguma situação, por alguma necessidade. Então, eu vejo que a gente pode aprender em qualquer momento, em qualquer hora. Nós não podemos mais dizer
eu não tenho conhecimento porque não tive oportunidade. Aí vai aquela coisa de Jesus, busca que tu aches. Isabela. E não, para fechar esse entendimento, eu acho que ainda que a pessoa alegue, não, mas eu não sei, minha consciência diz que fazer tal coisa que é errado é o certo, e etc e tal. A pessoa sempre pode fazer um autoexame e pensar assim, tem alguém que eu admiro, alguém que eu gosto, que é minha referência de alguém, sabe, assim, espiritualmente falando melhor. E não precisa ser necessariamente, ainda que você não esteja incluído dentro de uma religião, nada nesse sentido, mas sempre que você se espelha nessas pessoas, você tem boas referências, né? E às vezes a pessoa diz assim, por exemplo, você é uma pessoa, você é ateu, por exemplo, né? Não, eu sou ateu, eu nem acredito em Deus, essa história de religião para mim é uma bobagem. Mas me diz aí alguém que você tenha como referência, alguém na história que você já leu, que você sabe que realmente existiu, que você não tem dúvidas, né? Porque já que de outros você tem, mas você não tem. A pessoa diz, sei lá, uma pessoa que foi um exemplo. Ah, Mandela, gosto muito da história do Mandela, acho que ele é um cara, assim, muito iluminado e etc e tal. Nada a ver com religião, não é santo, não é isso, não é aquilo. Ok, quais eram as atitudes de Mandela? Um cara que passou 27 anos, depois de ser por nada, né? Porque nada foi provado, mas simplesmente porque ele incomodava as pessoas da época com essa ideia, né? De que não havia, né, não deveria haver distinção entre negros e brancos. Ficou 27 anos preso. Depois de 27 anos, quando ele foi liberto, ele foi eleito presidente daquele país, da África, e o que aconteceu? Ele chamou, né, para sua posse, no seu jantar de posse, quem? Os 2 carcereiros que estiveram ao seu lado, lhe batendo e lhe judiando ao longo desses 27 anos. Então, quando você pega mesmo pessoas que não têm nada a ver com nenhum assunto religioso, quando você sabe que elas são um exemplo, né, para a sociedade de uma forma geral, como homens ou mulheres, como pessoas, né, como seres humanos, você tem exemplos dignos que dizem para você como é o correto de agir. Porque se você tem nele uma pessoa, né, a se espelhar, então você percebe que foi uma atitude nobre, grandiosa. Então, que atitudes eu devo ter para com os meus inimigos, com aqueles que me perseguem e me caluniam? Eu devo ter tais atitudes. Então, quando a gente para pensar, ainda que eu não acredite nessa coisa das leis de Deus, mas como deve ser o meu comportamento nessa vida? Tudo acaba aqui, mas só por isso eu vou viver loucamente, fazer as coisas de forma irresponsável? Por que eu não posso construir nessa única vida que eu acho que eu vou ter, uma vida digna, nobre, sabe, que mereça realmente ser lembrada para a posteridade, ainda que não seja na minha, mas de outros descendentes que vêm por aí? Então, eu acho que quando você estuda e sai da ignorância, você sempre tem exemplos, né, de pessoas que vão te dizer como você deveria agir. Se você vai fazer ou não, é um problema seu, né? Mas os exemplos, eles estão aí, gente, em todos os lados. Eu estou falando de um exemplo macro, mas o Reinaldo deu um exemplo fantástico micro. Ali dentro, da pequena família dele, ele tinha o pai como alguém que era um exemplo, né? De como ele deveria se comportar, de como ele deveria ser, atirar pelo homem que eu sei que ele é hoje, né? Essa pessoa íntegra e tudo mais. Eu sei que muitas outras lições vieram desse homem, né, que foi o pai dele, que aparentemente não tinha nenhum estudo. Quer dizer, ele hoje é uma pessoa mais estudada do que o pai, mas muitas das qualidades morais que ele adquiriu foram graças a esse homem inculto para a nossa sociedade, sabe? Então, são muitos os exemplos que a gente pode dizer de onde você pode se inspirar para ter os seus comportamentos e se espelhar. A gente está falando aqui, obviamente, de uma questão religiosa e espírita, porque é a nossa proposta, porque somos espíritas, mas, sem dúvida, são informações e conhecimentos que servem para muito além do espiritismo. Isso é que é legal. Bem, gente, estamos chegando ao final do nosso programa e a gente precisa fechar a temática. Alguém quer fazer o fechamento? A gente deixar redondinha a questão, se Deus, de fato, não castiga e sim nos educa? Quem se habilita? Eu na minha concepção, é muito claro que Deus não pune. Deus é amor. E que ama não pune ninguém. Que ama
ama. Que ama, perdoa, que ama, auxilia, que ama, compreende, que ama, tem compaixão, tem tudo. E Deus é tudo isso. Então ele jamais vai punir. Agora, ele é um Deus bom, justo, que aí tem a parte justa, e quem é justo, educa. E se ele é bom e quer o nosso bem, ele vai nos educar. E em alguns momentos, para ele nos educar, ele precisa tomar algumas medidas, digamos, drásticas. E às vezes eu digo até o seguinte: em alguns momentos, das grandes dores da nossa vida, Deus talvez esteja chorando pelos nossos sofrimentos, mas ele vê que é necessário, nós precisamos passar por aquilo. Mas ele não nos pune, não. Não acredito que ele nos pune, de jeito nenhum. Sempre vejo ele como amor. A Andrea falou essa coisa do fechamento e me veio uma lembrança de uma outra história tão clássica quanto essa da vaquinha, que essa é mais antiga ainda, gente. Todo mundo com certeza já escutou. Porque tu é espírito velho. É muito, pois, estou velha nessa vida e velha espiritualmente também. Os cabelos brancos, ó, não me negam. Mas é assim, gente. Como a gente falou, eu acho que o ponto principal dessa reflexão não é se Deus castiga ou educa. É como nós vemos os castigos e as educações que nos são colocadas, né? E como nós podemos fazer diferente, né? Para colhermos coisas diferentes futuramente. Porque hoje a gente está colhendo coisas que nós plantamos no passado, como já foi falado aqui antes. Então, o que eu vou colher amanhã é fruto do que eu estou plantando agora. Então, eu acho que esse é o momento da gente ressignificar o nosso hoje para colher futuramente. E quando a gente estiver numa situação de muita dor, de muito sofrimento, onde, em alguns momentos, sem dúvida nenhuma, a gente vai questionar a Deus, a gente vai se sentir pressionado, a gente vai desabar achando que a gente não é capaz de conseguir carregar aquela cruz e aquele fardo, que a gente lembre que, certa vez, um homem, ao desencarnar, foi ver a sua retrospectiva, né, da sua vida. E ele percebia que, a todo momento, nas suas encarnações, enquanto ele caminhava, passava essa retrospectiva, ele acompanhava, né, Jesus acompanhava ele, por exemplo, com pegadas, né, junto com ele. Então, durante muitos momentos da vida dele, ele via sempre 4 pegadas, que eram as 2 dele e as 2 de Deus, né? E aí, o que aconteceu? Durante alguns momentos na vida, ele percebia que só haviam 2 pegadas ao invés de 4. E aí, analisando com um pouco mais de cautela, ele percebeu que aqueles momentos em que só haviam 2 pegadas foram os momentos mais duros que ele passou naquela encarnação. E aí, então, ele se perguntou, mas não estou entendendo aqui, Deus, me explica aqui uma coisa. Nos momentos mais difíceis eu caminhei sozinho. Por que isso, né? Porque esse momento eu preciso me provar, eu preciso mostrar que eu sou capaz de passar pelas adversidades. E aí, então, Deus riu dele e falou assim, não, meu filho, na verdade, nesses momentos em que só existem 2 pegadas, era o momento em que eu te carreguei no colo e caminhei sozinho, né? Carregando você e todos os seus fardos, porque aquilo estava muito pesado para você. Então, nos momentos em que a gente passar por adversidades, em que acharmos que estivermos sendo culpados ou punidos por algo, que a gente possa lembrar que, na verdade, Deus, por ser um Pai de amor, Ele nos carrega, Ele nos ampara e Ele nunca nos deixa só. Então, ao longo da nossa vida inteira, nós sempre estaremos acompanhados, né? Dele, da espiritualidade, de espíritos amigos, protetores que nos guardam, que nos cercam, mas nos momentos mais duros que a gente tenha a certeza absoluta de que é nesse momento mesmo que essa pleiade de espíritos ela se faz presente nas nossas vidas e que a gente, guardando essa certeza, a gente possa baixar a cabeça, orar ainda mais fervorosamente durante as adversidades, porque tudo passa, né? Como já disse Chico na mensagem dita por Maria, quando ele estava em dificuldade, ela mandou dizer para ele, olha, isso passa. E quando a gente está alegre, isso também passa, né? Faz parte, são ciclos da vida, e que a gente consiga encarar isso com mais naturalidade, e que passar por adversidades não seja mais, né, o fim do mundo. Diante do exposto, né, a gente só tem que agradecer, né, esse Pai de bondade por ter nos colocado essa lei que não é punitiva, né? E só através dela, a gente, na hora da compreensão, é que a gente vai conseguir desenvolver, vai conseguir crescer
e vai conseguir buscar a verdadeira felicidade, porque Jesus já dizia, a felicidade não é deste mundo, né? Se não é deste mundo, ela está em algum outro lugar que nós precisamos descobrir, né? E para descobrir essa felicidade, a gente vai ter que ser obediente à lei, né? Que enquanto a gente não compreender a lei, quando a gente estiver ainda negligenciando, né, alguns princípios da lei, a gente não vai conseguir ver mais adiante, entendeu? Então nós vamos continuar aqui achando que estamos sofrendo, mas nós não estamos sofrendo, nós estamos aprendendo, né? E esse aprender é que nos eleva, é que nos dá consciência de que Deus é bom e justo. Excelente. Então, meus amigos, Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. E a sua justiça se faz pelas suas leis imutáveis. E quando nós transgredimos, nós sofremos as consequências dessa transgressão para nos ajustarmos, para nós progredirmos e aprendermos, né? Afinal de contas, ele é justo. Não é justo com quem está caminhando direitinho, está em pé de igualdade com quem se desvia. Todos têm oportunidade, e nessa oportunidade que a gente refaz ou faz o nosso caminho. Está na nossa consciência, as leis de Deus, e aí cabe a nós escutarmos e nos exemplificarmos, como bem Isabela falou, de figuras que a gente, de repente, admira, ou pessoas que temos na nossa companhia, para que a gente possa se espelhar. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço mais uma vez essa animada reunião, que é sempre muito espontânea, e é isso que é a graça, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos encerrar. Meus amigos, este é o último programa de 2022. Agradecemos a companhia, a audiência, ao auxílio para que a gente possa fazer os nossos programas, aqueles que participam, que mandam suas perguntas e sugestão de temas, que continue, porque 2023 está aí batendo a porta e nós aqui dispostos com todo o gás para continuar nesse trabalho do bem, divulgando a palavra do Cristo, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, na companhia de vocês. Agradecemos sempre a oportunidade de que podemos entrar em seus lares e em sua companhia. E que a paz do Cristo esteja com todos e até o próximo programa. Até 2023. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.